Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Palavra de Vida com o pastor Diogo Sudré. Hoje, quarta-feira, sempre iniciamos aqui com palavra, então seja bem-vindo à quarta-feira com palavra. Quarta-feira com palavra. Seja bem-vindo a este programa devocional semanal com o pastor Diogo Sudré, segunda, quarta e sexta, aqui pelo YouTube, sempre com uma palavra para te edificar e te aproximar de Deus. Domingo, terça e quinta, pelo Instagram, ao vivo, às 6h50 da manhã, só você procurar lá, @Diogo Sudré, e também estaremos juntos, sempre com uma palavra para nos aproximarmos de Deus. E hoje, quarta-feira, eu quero compartilhar com você uma palavra com base aqui em Gênesis, o capítulo 45, apenas o versículo 24, que vai nos dizer assim: então despediu dos seus irmãos. Ponto. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Meus queridos, aqui nós estamos numa parte da história da vida de José. Que homem extraordinário foi esse, mas que trajetória difícil. Que lugar extraordinário que ele chegou. Foi o segundo homem mais importante do Egito no seu tempo. Mas que caminho doloroso ele passou. Que desafio ele suportou durante vários anos. José foi um homem que ele foi vendido, foi traído, foi dado como morto. José foi um homem que ele viveu muitos anos como alguém que já não existia mais. Por que ele viveu assim? Porque durante o seu tempo, a mentira que se levou para o seu pai era de que ele havia morrido. Então, para o seu pai, que já era um homem avançado em idade, ele havia perdido um filho, seu filho havia morrido. Então, José, ele estava vivendo como um homem que não existia para os outros, mas a sua trajetória, ela estava acontecendo em prisões, ela estava acontecendo dentro da casa de outras pessoas trabalhando como escravo. José, ele foi um homem que na sua adolescência para a juventude, como veremos na Bíblia, ali aproximadamente com seus 17 anos, é quando José, ele por suas habilidades, por aquilo que Deus dava a ele, incomodou seus irmãos. José tinha muitos irmãos. José era filho de Jacó. E os seus irmãos ficaram muito incomodados mesmo, pelo que José era, pelo que José tinha, pela habilidade que José tinha. Sabe, eu aprendi com um pastor numa ministração que tudo aquilo que você tem, que é diferente, causa incômodo em alguém. E é muito importante nós observarmos isso. Tudo aquilo que você tem, que o outro não tem, toda aquela habilidade que ela é sua, que ela é natural, que o outro não tem, ela causa incômodo em alguém. Ela agrada a alguns, ela alegra alguns, mas ela causa incômodo na vida de outros, principalmente aqueles que não se enxergam, não se veem, não se reconhecem, não reconhecem a própria habilidade, não reconhecem a própria missão, o próprio propósito, não reconhecem o porquê até mesmo de estarem vivos. Ele ou ela se incomodam por aqueles que sabem o que quer, por aqueles que reconhecem qual é o seu propósito de vida. Então estes acabam incomodando aos outros. José era alguém que sonhava. José era alguém que era muito amado pelo seu pai. E ali a gente vê um tratamento até diferenciado que, penso eu, que resultou neste comportamento dos outros irmãos em relação ao José, mas poderia ser uma explicação, não uma justificativa, porque eu decido se eu vou me deixar conduzir por este mau pensamento, por este mau comportamento, ou se eu resistirei e vou seguir um caminho diferente. Contudo, os irmãos de José, que eram muitos, eles invejavam José, eles desprezavam José. A Bíblia diz em vários momentos que os seus irmãos não falavam pacificamente com ele, ou seja, não tinham paciência, não suportavam, não toleravam José. E Jacó, pai de José,
ele pedia a José para ir ver o que os irmãos estavam fazendo. Vai lá ver os seus irmãos onde estão. Vai lá ver os seus irmãos, né? Como é que eles estão cuidando lá dos animais. E José trazia uma má notícia dos seus irmãos ao seu pai. E isso piorava a situação ainda mais. E vai chegar um ponto, falando aqui sobre a vida de José, para nós chegarmos no versículo que nós lemos ali, onde nós falamos sobre José despedindo seus irmãos e falando com eles: não contendais pelo caminho. Guarde isso, não contendais pelo caminho. E aí vai acontecer que a dificuldade de relacionamento entre esses irmãos é tão grande, ficou tão difícil, que num determinado momento, por algum motivo, alguma coisa que aflorou mais ainda dentro deles ali, um dos irmãos dá uma ideia. Está vindo José ali, vamos resolver o nosso problema agora. O nosso problema se chama José. Então vamos resolver o nosso problema agora. E eles começaram a idealizar, meus queridos, a morte de José. Eles começaram a idealizar um meio de literalmente matar José. E aí, algumas coisas vão acontecer e nós vamos ter aqui na história de José, Rúben, que é um dos irmãos de José, que ele levanta, ele se posiciona ali e diz: não vamos fazer uma loucura dessa. Não podemos matar, carregar esse sangue, essa culpa sobre nós. Não podemos fazer isso. Pois bem. E a Bíblia diz que Rúben ele se ausenta e os irmãos decidem fazer outra coisa, né? E Rúben até ele vai de uma certa forma também meio que concordar com isso, mas buscando um meio de livrar José da dureza do coração dos irmãos, e eles entram num acordo ali para jogarem José num poço. Mas eles tiram antes a sua capa. Ele tinha uma túnica diferente, ele tinha uma túnica colorida que o diferenciava, e naquele tempo você ter uma túnica colorida não era coisa simples, porque hoje para nós essas roupas, né, coloridas é tranquilo, você encontra um modelo de camisa e você escolhe a cor, você encontra um modelo de vestido e você escolhe a cor, né? Naquele tempo passado não era assim, ter uma roupa colorida era algo diferenciado mesmo. Agora você imagina uma túnica colorida, ou seja, com várias cores, era coisa de outro mundo naquele tempo. E eles decidem fazer o quê? Jogam José num poço, pegam a túnica dele e eles armam um plano ali, que coisa! Eles pegam um animal, matam ele, rasgam a roupa ali, a túnica de José, né? Mistura com aquele sangue e decidiram levar aquela túnica e contar para o pai de José que um animal lá do campo lá pegou José e o matou. E eles levam essa história adiante, eles contam para o seu pai, jogam José no poço. José fica ali chorando, suplicando, porque o texto vai dizer nos capítulos seguintes que algum dos seus irmãos depois, lá quando José se deu a conhecer, ele vai falar com eles, né? Entre eles vão falar: Deus está nos castigando porque nós não demos atenção à agonia, à súplica, à angústia de José. Ou seja, José neste momento, ele suplica, ele pede para que os irmãos não fizessem aquilo, mas eles seguem adiante. Porém, a vida de José, ela segue. Isso, a vida de José vai seguir. E dali agora eles tomam uma outra decisão. E eles decidem tirar José do poço quando eles veem uma caravana de ismaelitas passando e eles vendem o próprio irmão. Eles vendem José, um garoto de ali aproximadamente seus 17 anos. Eles vendem José como escravo. José agora é levado para o Egito como alguém que não tinha nome, como alguém que não tinha identidade, como alguém que não tinha parentesco, como alguém que não tinha qualquer valor. Ele é levado como um objeto, como um escravo. Deram um preço por ele. Quanto você nos dá aqui por este menino? E ele foi vendido. Mas toda esta situação, ela está sendo um grande tratamento, um grande treinamento, uma grande preparação de Deus com José. José é vendido, ele é levado para a casa de Potifar. Parabéns por você ter chegado até aqui.
Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima quarta para nós continuarmos falando deste tema sobre a vida de José. Nos encontramos lá. Deus te abençoe.